Sejamos homens e mulheres de fé. Isso não traduz simplesmente como se a gente tivesse uma vida só voltada para o céu. É preciso que ela também se torne concreta em nossa vida. E logo ao ouvirmos hoje a carta aos Hebreus, já nos apresenta um caminho. A fé é um modo de já possuir aquilo que se espera. Nos surpreende, porque a fé é colocada numa situação de contingência. Quer dizer, não é algo bem seguro se nós tomarmos o que Hebreus está dizendo. De fato, há muita gente que pensa que a fé é o exercício intelectual de coisas justas, concretas e certas. E aí então parece que é um mecanismo que tem que funcionar bem. E há muita gente que experimenta uma certa perda de fé ou mesmo angústia, porque o entendimento não alcançou como ele havia pensado. E aí, nesses casos, a pessoa busca teorias e vai se afastando pouco a pouco de Deus. Eles têm dificuldade de viver com o que nós chamamos de mistério. Há outros que acham que a fé se mistura a um sentimento e podem até cair em sentimentalismos. Ficam pensando assim: quando eu rezar, eu tenho que me arrepiar, eu tenho que sentir, eu tenho que me sentir em paz. E a pessoa vai atrás de sentimentos e cai num sentimentalismo na relação com Deus. É como se dissesse: eu gosto de Deus como se gosta de um pedaço de pudim. O problema é que um belo dia, depois de comer tanto pudim, a pessoa pode dizer: não gosto mais. E às vezes as pessoas levam a fé ou a relação com Deus como se fosse um gosto. Depois, há outros que também têm sentimentos religiosos. O que é o sentimento religioso? A pessoa tem várias coisas que o colocam numa condição de bom católico, de um bom cristão, reza, faz coisas, etc. Mas quando a gente tenta aproximar da pessoa para saber dela, como que é a sua vida, você se confessa, você vai à missa, ela não. Eu e Deus nos entendemos, eu sou uma pessoa de fé. Aliás, é muito comum isso. Os critérios para alguém ser padrinho ou madrinha de batismo é que a pessoa tenha fé católica, o que significa que tem que ser batizado, crismado e ter vida de comunhão. Ah, mas a pessoa não foi nem crismada, nem fez primeira comunhão, mas ela tem fé. Eu tenho que ouvir isso frequentemente. E é terrível, porque a gente explicar, olha, não está se traduzindo em fé. Porque se a pessoa só ficou no batismo, não fez a primeira comunhão, não entendeu que a crisma é um modo de assumir o apostolado do Espírito Santo na vida, como vai ser padrinho e madrinha? E aí então, às vezes há esses embates bastante difíceis. E as pessoas dizem: mas ela tem fé. Mas que fé é essa? É simplesmente um sentimento religioso. Ela tem um sentimento de que gosta de Deus. Mas quando vê as exigências da parte de Deus, a pessoa se desentende com Deus e se afasta de tudo que é de Deus. A fé é um modo de possuir que se espera. Ou seja, nós temos que aprender a lidar de fato com o mistério de Deus. E aí então vejam, o própria carta aos Hebreus vai explicar para nós. Vamos olhar para Abraão. O que aconteceu com Abraão, diz a carta aos Hebreus. Deus disse a ele: Abraão, eu vou te dar uma terra que estou te prometendo. O que aconteceu? Ele não teve essa terra. Tanto é que a carta aos Hebreus diz: Abraão, Isaac e Jacó não entraram na terra prometida. E, de forma bastante poética, diz assim: mas Deus deu a ele algo que não foi feito pelas mãos humanas, o céu. Que bonito a gente pensar assim. Às vezes falta aquilo que materialmente eu acredito que resolveria todas as coisas, mas Deus constituiu sobre nós o céu, que é a morada dele sobre nossas cabeças, que foi feita pelas suas mãos divinas. Depois ainda, a carta aos Hebreus diz: olha, Abraão, você vai ter uma numerosa descendência. Olha para as estrelas, conte-as. Se for capaz de contá-las, sua descendência será maior do que todas essas estrelas que estão aí. Mas deu para Isaac, deu só um filho, que é Isaac, nascido de uma mulher idosa que até então era estéril. Que promessa é essa, Senhor? Como que é isso? Então, Abraão se torna nosso pai na fé, exatamente para a gente compreender-se. Vejam, não são certezas humanas. A gente tem que entrar no jeito de Deus, no seu jeito cheio de amor
E aí sim precisamos do entendimento que é um dom do Espírito Santo. E termina a carta aos Hebreus. Olha para Jesus colocado na cruz. De um homem marcado pela morte, que é Cristo, nasceu a multidão, comparável estrelas do céu e inumerável como a areia das praias do mar. Para dizer, estamos todos nós aqui como irmãos em Cristo, filhos de Deus Pai. Então assim, filhos e filhas amados, o que é a fé? Não é certeza, não é sentimento, não é um sentimento religioso, mas se traduz em eu confio em Ti, Senhor, conduza a minha vida. Aí no Santo Evangelho, Jesus vai nos ajudar a ter um estilo, ou seja, um jeito de ser de homem e mulheres da fé. E ele vai dizer, estejam vigilantes, sejam como pessoas que cingiram as suas túnicas e mantêm acesas as suas lâmpadas. As imagens que Jesus usa são interessantes. A túnica cingida, nós os padres colocamos o que a gente chama de símbolo, eu estou sem hoje. O símbolo, ele é amarrado, isso nos ajuda inclusive na liturgia, para que a gente não tropece, para que possamos caminhar mais celeramente, quer dizer, mais rapidamente, sem nenhum problema. Isso tem um sentido prático, mas também litúrgico, porque os rins cingidos, quando a gente passa, nós damos 2 nós de cada lado que ficam sobre os rins. E Jesus disse lá no Evangelho de João Pedro, quando você era jovem, você passava o seu símbolo ou cingia-se e você ia para onde queria. Quando te tornares velho, significa um homem amadurecido, um outro vai te colocar, vai te cingir e vai te levar para onde não queres ir. Está falando do Espírito Santo. Agora, os rins têm um sentido de sentimento no sentido bíblico. Então está dizendo assim, antes você mandava nos seus sentimentos, mas chegará o momento que Deus vai tomá-los para si. E aí sim, Deus vai conduzir a segunda vontade dele. Então vejam, estejam prontos, com os rins cingidos, prontos para caminhar. E ao mesmo tempo, a lâmpada acesa, nós temos outro lado do Santíssimo, uma lâmpada que nós colocamos. Por enquanto está lá a lâmpada elétrica. Por que que a gente mantém uma lâmpada com chama acesa? A gente tem que cuidar dela. A gente tem que ver se não vai faltar o elemento que está lá, que é parafina, se o pavio não vai se queimar. Temos que verificar toda hora, temos que fazer a limpeza, temos que cuidar daquele fogo. Então, para que quando alguém chegar aqui e ver aquela chama acesa, pense assim, alguém que zela pelo Senhor. Não se trata apenas de acender uma lâmpada elétrica e pronto, mas é de ver se essa chama mantém-se acesa, lembrando que o Senhor aqui está. Então essa é uma outra imagem bonita. Deixa tudo preparado. Assim Jesus até vai dizer, sejam como aqueles empregados que ficam aguardando o seu Senhor chegar, prontos, para que quando eles cheguem, tudo esteja em ordem. E aí então Jesus cria um paradoxo. O dono chega e toma atitude de servo. Ele diz assim, quando o dono chegar e encontrar todo mundo, ele vai cingir-se e vai servi-los. E aqui então esse paradoxo, na verdade, é o lava-pés. O Senhor que cinge sua roupa, as suas vestes, e vai lavar os pés dos seus discípulos. Filhos e filhas amados, quanta gente não se ajoelha, né? E Jesus se ajoelhou diante de nós. Enquanto ele chegou, colocou-se aos pés da humanidade, frágil, ferida, e ele chegou ali e se ajoelhou. E há pessoas que talvez por comodidade, sempre desprezo, os que têm problemas nos joelhos, ou porque são idosos, tudo bem, mas há muita gente que nunca se ajoelha, não coloca os joelhos no chão na missa, diante do Santíssimo Sacramento, em casa, ou seja, é preciso que a gente entenda o que Jesus está dizendo aqui. E Jesus, então, vai nos chamar para que tenhamos essa atitude de quem aguarda, mas quem aguarda como quem ama, não com o coração angustiado. É assim, muitos de nós, vocês, hoje acolheram pessoas em suas casas. Quando a gente recebe visita, comida boa, casa arrumada, roupinha bonitinha e um sorriso. A gente prepara tudo. É assim que o Senhor quer nos encontrar, preparados,
mas como quem ama, não quem que está angustiado. Assim, Jesus termina a dizer: ninguém sabe a hora. E quando perguntaram a Jesus: o senhor sabe a hora? Não me interessa. Ele sabe, lógico, mas é para ensinar-nos a todos nós. Não importa o momento, importa como estaremos. O quando não interessa a ninguém. Que o Senhor, quando vier, quando chegar o fim do meu dia de vocês, nós estejamos amando. Filhos e filhas amados, vamos pedir a intercessão de nossa querida mãe para que nos ajude a ter esse estilo de vida. Pessoas, homens e mulheres de fé, que sabem suportar as demoras de Deus, sabem viver com paciência. Também, como homens e mulheres de fé, com estilo de vida, de pessoas que não têm simplesmente um relógio acelerado no seu pulso, mas têm o jeito da eternidade de Deus, ou seja, sabe viver saboreando cada momento da vida. Que assim sejamos homens e mulheres de fé, vigilantes, aguardando que o Senhor chegue um dia e assim o acolhamos de braços abertos. Nossa Mãe, interceda por nós, hoje também dia de São Lourenço, que é o protetor dos diáconos. Rezemos pelo Brito, que é o diácono que mais próximo está de nós, mas também de todos os outros que servem na igreja e na nossa diocese.